Toda a espécie precisa se adaptar ao mundo ao seu redor para conseguir sobreviver. E os seres humanos não são exceção. Nós nem existíamos milhões de anos atrás. O esqueleto mais velho de uma pessoa moderna já encontrado data de aproximadamente 196 mil anos. Só que mesmo em um período de tempo relativamente curto, nossa espécie evoluiu muito. Na verdade, nunca paramos de evoluir. Pelo menos é o que alguns cientistas pensam. E algumas de nossas características parecem provar isso. Cerca de 20 mil anos atrás, só as crianças conseguiam tomar leite sem sentir dor de barriga. Mas aí os humanos domesticaram animais como vacas e cabras. Um novo gene se desenvolveu nos corpos das pessoas ao longo das gerações. Hoje, cerca de 1/3 da população humana é capaz de tomar leite na fase adulta. Na verdade, essa habilidade se desenvolveu de forma independente entre diferentes grupos de pessoas por todo o planeta. Nossas mandíbulas também não são tão grandes quanto as que nossos parentes extintos tinham. Elas diminuíram porque nossa comida macia e processada não tem nada a ver com a que nossos ancestrais comiam. Nossos dentes também encolheram e alguns até desapareceram de vez. Muitas pessoas podem nunca ter os terceiros molares, conhecidos como dentes do siso. Mas para nossos ancestrais, eles eram essenciais, porque nasciam geralmente quando a pessoa tinha entre 18 e 25 anos de idade. Nessa época, grande parte dos dentes já estava desgastada, então os do siso possivelmente serviam como substitutos. Mas algumas pequenas mudanças na anatomia humana podem não ter nada a ver com a evolução. Por exemplo, as pessoas foram ficando mais altas nas últimas centenas de anos. A provável causa disso é simplesmente uma alimentação melhor e mais acesso a cuidados médicos. Será que a prática de basquete também? Mas quais mudanças esperam a humanidade no futuro? Claro que ninguém sabe ao certo, mas os especialistas têm algumas teorias interessantes. Uma delas é que podemos ficar mais baixos à medida que nos adaptamos à vida em nosso planeta superpopuloso. Estudos mostraram que pessoas mais baixas consomem muito menos energia e recursos do que as altas. Na época dos caçadores-coletores, os humanos não se encontravam com muitos outros no dia a dia. Hoje, a vida moderna exige conviver em cidades abarrotadas. E quem sabe, talvez com o tempo, nossos genes responderão a essa mudança e diminuirão a altura média. Outra possibilidade é que cada vez mais pessoas serão parecidas umas com as outras. Os humanos modernos viajam muito. Como diferentes tipos se relacionam e têm filhos, nossos genes estão se tornando cada vez mais numerosos e misturados. No futuro, isso pode fazer com que algumas características físicas sejam ainda menos frequentes. Uma pessoa comum pode ter pele e cabelos escuros, e as sardas de olhos azuis serão uma raridade. Alguns estudiosos acreditam que a evolução não terá um papel tão importante no nosso futuro. Ao contrário dos nossos ancestrais, que viveram milhares de anos atrás, agora temos uma cultura muito avançada, baseada na cooperação e na tecnologia moderna. Então não precisamos mais sofrer tanto para sobreviver. Por isso, podemos parar de nos desenvolver como espécie e continuar do mesmo jeito no futuro. Mas se nosso processo evolutivo continuar, é provável que nos tornemos criaturas mais complexas e inteligentes. Por causa do progresso tecnológico, o modo como lidamos com os problemas pode depender mais de nossa inteligência do que de nossas aptidões físicas. Então, nosso cérebro pode ficar maior. Isso pode já estar acontecendo. Aposto que o meu está em expansão. Algumas medidas feitas por cientistas mostram que o tamanho médio dos crânios dos norte-americanos está aumentando. O espaço reservado para o cérebro aumentou aproximadamente o tamanho de uma bolinha de tênis. Ou talvez o oposto possa acontecer e nossos cérebros encolherão? Na verdade, essa direção de desenvolvimento tem sido observada há mais tempo. Algumas pessoas acham que o cérebro masculino tem encolhido nos últimos 20 mil anos. Ei, pergunte para as mulheres. Se ele continuar a ficar menor no mesmo ritmo nos próximos 20 mil anos, acabará tendo o tamanho do cérebro de um humano arcaico que vivia 2 milhões de anos atrás. Peraí, isso significa que estamos ficando menos inteligentes? Bem, um cérebro maior nem sempre indica maior inteligência. Podemos estar evoluindo para ter esses órgãos compactos e super eficientes. Outra teoria é de que nossos corpos podem aprender a usar as calorias dos lanches. Coisas como pizza, batatas fritas e donuts contêm gorduras trans. Essas substâncias químicas são difíceis para nossos organismos digerirem. Mas e se os humanos do futuro se adaptassem a esse tipo de alimento, caso o ingeríssemos o tempo todo? Afinal, o mesmo processo já aconteceu com o leite. Daqui a alguns milhares de anos,
As pessoas podem desenvolver genes que quebram essas gorduras trans e absorvem alguma coisa saudável delas. Isso se ainda gostarem de comer hambúrgueres e fritas, claro. Donuts. As pessoas do futuro podem ter menos pelos do que temos hoje. Eles eram essenciais para nossos ancestrais, pois ajudavam a regular a temperatura corporal, aquecendo-os no frio e os refrescando no calor. Até hoje ainda temos a mesma quantidade de pelos que a de muitos macacos. Mas alguns cientistas já apontaram que os nossos não são mais tão importantes para nossa sobrevivência como foram um dia. Como hoje temos sistemas modernos de aquecimento e roupas para qualquer ambiente, talvez daqui a algum tempo ficaremos menos peludos. Aí, os futuros humanos verão nossas fotos e dirão: eles eram peludinhos, hein? Mas nossos pelos ainda servem para muitas coisas. Os cílios defendem os olhos da poeira, e nossas sobrancelhas os protegem do suor. Alguns especialistas acham que nossos pelos até ajudam a estabilizar a temperatura do cérebro. Então, provavelmente não ficaremos totalmente sem eles, que só diminuirão. E agora a má notícia. Os seres humanos do futuro podem ter sistemas imunológicos mais fracos e estarem mais vulneráveis a doenças. Novas tecnologias médicas e antibióticos melhoram nossa saúde. Mas existe o risco de que eles tornem nosso sistema imunológico mais preguiçoso e despreparado para combater infecções ao longo do tempo. Daqui a muitas gerações, é possível que o corpo humano não consiga suportar nem doenças simples sem ajuda médica. Hoje, o desenvolvimento humano não é determinado só pela biologia. A tecnologia também desempenha seu papel. Talvez um dia as pessoas parem de esperar que a evolução lhes dê o que elas querem e comecem a fazer tais mudanças acontecerem usando tecnologias avançadas. Os médicos já usam aparelhos artificiais para auxiliar pessoas com problemas de saúde. Então, quem garante que as máquinas e computadores não serão usados em um futuro distante para mudar totalmente nossas capacidades físicas? Nossos descendentes talvez ganhem diferentes tipos de implantes cerebrais, ou sejam equipados com olhos artificiais que tenham funções de câmera, mas nesse cenário poderíamos também acabar menos informados. Para que aprender um idioma estrangeiro ou se lembrar de datas históricas quando toda a informação do mundo pode ser baixada dentro do seu cérebro? Se algum dia os seres humanos se tornarem uma espécie multiplanetária e colonizarem Marte, nossos corpos podem começar a se adaptar à vida fora da Terra, de formas muito interessantes. O contraste entre o ambiente da Terra e do planeta vermelho é tão grande que o processo evolutivo pode acelerar. Nesse caso, os humanos podem se adaptar às novas condições físicas em um curto período de 6.000 anos, ou em poucas centenas de gerações. No ambiente com baixa gravidade do espaço sideral ou em mundos alienígenas, a estrutura dos nossos músculos é capaz de mudar. Não precisaremos de alguns deles, enquanto outros se desenvolverão muito mais rápido. A quantidade de gordura corporal que temos talvez aumente em climas frios. As temperaturas baixas também podem fazer nossos pelos ficarem grossos e grandes de novo. Quem sabe nossa pele fique mais pigmentada e tenha mais proteção contra a radiação UV. E nossas pálpebras fiquem mais espessas para proteger nossos olhos de todos os raios cósmicos que existem fora da atmosfera terrestre.